Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um 10 minutos de Rebu e hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa série Vagalume. Eu vou falar para vocês aqui desse livro, o Sparion, certo? Mas antes disso, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like aí no vídeo e só lembrando a vocês que quando a gente chegar no número de 500 inscritos, nós teremos aí um grande sorteio, né? A gente vai sortear o quadrinho Primavera de Chernobyl, um quadrinho aí cedido pelo nosso grande amigo e companheiro aqui do canal, o professor Rui Leon, certo? E hoje a gente vai dar continuidade aqui à série Vagalume, né? Aquela série famosíssima, começou a ser escrita aí mais ou menos por volta dos anos 70, né? Ganhou todas as escolas do Brasil com o nome aí famigerado livro paradidático, mas que contém aí historinhas bastante interessantes, né? Além daquele toquinho de nostalgia. E hoje eu resolvi falar aqui desse livro, que é um livro que eu não li na época da escola, mas que é um livro bastante interessante, né? Eu me apeguei a ele assim, resolvi comprar esse livro justamente por conta da historinha desse livro, que se trata aí de uma ficção científica brasileira que se passa em Diamantina, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar você vai ler um livro da coleção Vagalume com 30 e poucos anos, igual ao meu caso, o caso do Rômulo, né? O Rômulo uns 50 e poucos anos por aí, dá para perceber na aparência dele de senhorzinho, né? É, que a gente lê, lógico, esses livros aqui com uma outra mentalidade, né? A gente absorve muito mais coisas da história também, né? Depois que a gente lê com mais idade, mas também a gente percebe algumas coisas assim que são meio esquisitas, né? Principalmente para um livro infanto-juvenil escrito na década de 70. Bem, mas vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos falar da sinopse do livro, né? Que é uma história muito, muito interessante. Na cidade de Diamantina nasce um garoto chamado Dico, que ele é paranormal, né? Ele tem poderes paranormais, ele consegue ver coisas, ele consegue atrair objetos, né? E assim por diante. Bem, aí justamente na cidade onde o Dico nasce, que é Diamantina, no interior de Minas Gerais, começa a aparecer, depois que ele fica adulto, né, que ele fica já adulto, ele trabalha lá no Museu de Mineralogia de Diamantina, aí aparece uma série misteriosa de assassinato, onde um homem, ele mata pessoas que trabalham com diamantes, né, e ele deixa uma marca lá, Spharion, né, que é o nome aqui do livro, né? Spharion FF, né? E aí, lógico que todo mundo fica intrigado. Aí é bacana que o delegado Pimentel, né, que é o delegado dessa história aqui, ele é o mesmo personagem da história do Escaravelho do Diabo, que também é um outro livro da coleção é, Vagalume, né, que foi escrita também pela Lúcia Machado de Almeida, certo? E aí, né, o delegado Pimentel, junto com o Dico, né, e o Pedro, que é um jornalista que vai até a cidade cobrir o caso do Esfário, né, que é o caso que fica conhecido pela mídia, começam a investigação desse caso aqui, que termina de uma maneira um tanto quanto inusitada, né? Eles encontrando aí o assassino, né, e descobrindo os seus propósitos e os seus motivos, certo? Uma história aí que envolve muita coisa interessante, né? E que tem um jeito de escrita bastante bacana. Então, vou apontar aqui para vocês alguns pontos positivos desse livro, né? Que são muito maiores do que os pontos negativos, certo? Que vale a pena aí você anotar aí esse livro. Eu vi que a avaliação dele está muito baixa no Scoob, mas é que eu acho que a galera meio que foi um pouco nessa de ler como adulto, né? Ou até mesmo pode ser os jovens que leram e não gostaram do livro, as crianças, porque também é um livro de épocas diferentes. Bem, a primeira coisa bacana aqui é que o livro ele é um livro muito baseado, né, em geografia, história, química e biologia. Então, as coisas que são narradas aqui no livro
estão relacionados com aspectos de disciplinas escolares, né? É, mais, né? São retratadas de uma maneira tão aprofundada que foi o primeiro impacto que eu tive aqui desse livro, porque eu achei que o Sfarium ele seria uma ficção científica soft, né? O que é uma ficção científica soft? É aquela que você tem um acontecimento assim que ele pode ser explicado pela ciência, mas ele não é a base total do livro, né? E ele acaba ficando numa parte assim, a ciência acaba ficando numa parte um pouco superficial do livro, mesmo ela tem uma importância, né? Que o que caracteriza a ficção científica é justamente isso, né? A ciência, é o tal do novo. Depois a gente fala sobre isso num outro momento, né? Leiam aí, procurem o livro A Verdadeira História da Ficção Científica, o capítulo 1, acho que dá para quem conseguir ler esse capítulo aí já vai me ajudar bastante, né? Depois eu coloco aqui o link para vocês no livro. Bem, e aqui no caso não, aqui no caso é uma ficção científica hard, né? O que que significa isso? Significa que os conhecimentos científicos produzidos ao longo do tempo, eles são uma grande influência da história, né? Inclusive, o novum da história é o próprio equipamento do Sfarium, né? Que é esse bandido de diamantes aqui, que é totalmente produzido com base em conceitos da física e da química, que são extremamente muito bem explicados aqui no livro, que é uma coisa sensacional dessa obra daqui, né? Uma outra coisa muito bacana que eu gostei desse livro aqui, né, é que, primeiro, os acontecimentos, né? Você sempre vai ler um capítulozinho que você fala assim, putz, esse capítulo não tem nada a ver, né? O que será que esse capítulo está fazendo aqui e tudo mais? E aí você depois vai descobrindo, né, que esse capítulo ele vai se encadeando com a história, né? E aí a gente vai ter basicamente duas histórias acontecendo ao mesmo tempo nesse livro. A primeira é a história eu posso dizer até três histórias, mas é que uma terceira história ela fica um pouco mais oculta, né? Essa história mais oculta é a história do Dico com a paranormalidade dele. O livro começa com essa história e você acha que é isso que vai dar seguimento para os fatos. Mas, na verdade, a paranormalidade do Dico ela é tratada de uma outra maneira aqui, né? Ela é uma coisa um dom, só que aparentemente um dom secundário na história, embora seja o dom que ajude a desvendar o mistério, ele não fica aparecendo toda hora, todo momento, né? Mas é uma relação, né? O Dico lidando com essa questão da paranormalidade dele, que inclusive talvez tenha uma relação com o defeito que o livro tem, que eu vou falar para vocês. Um defeito não, é uma crítica, né, que eu tenho ao livro que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Outra coisa é a história da investigação, né, que ela vai correndo paralelo com... Ela é o foco principal do livro. E nessas três camadas aí você tem uma outra história que é o romance entre o Pedro e a Dina, que é a irmã do Dico, certo? Que também é bem construído, né? É uma história bem construída, bem amarrada, que envolve um pouco a profissão, né, de jornalista do Pedro, que inclusive é uma outra coisa legal que tem nesse livro aqui, que é esse enfoque, né, na questão da formação universitária e também o enfoque na questão do trabalho, né? Então, todos os trabalhos que são colocados aqui, o trabalho do pai do Dico, que é o João Sabarugo, o trabalho do Dico, que é no Museu de Mineralogia, o estudo da irmã do Dico, inclusive as universidades federais do Brasil, né, da região, são citadas no livro e explica-se o que se faz nessas universidades. Muito, muito bacana isso. Eu achei muito sensacional, assim, e misturar isso numa história de ficção, né? Ficou, muito bom, e aí você vai ter nessa questão do romance aí com a autora, né? Com a irmã do Dico, com o jornalista aí, Pedro, que é um dos personagens que está no centro dessa investigação, certo? Outra coisa que é legal
ver é um pouco do conflito de gerações que você tem ao ler esse livro, quando você lê esse livro na nossa geração atual. Principalmente a ausência bastante clara assim, da mãe, né, dos personagens, que é uma personagem totalmente assim secundária, e também o fato de haver uma certa superproteção com a irmã do Dico, né, que ela é simplesmente o tempo todo só defendida pelos homens. Isso aí é uma coisa que incomoda a gente na atualidade um pouco, porque realmente tira, né, toda a personagem, né, feminina, ela acaba basicamente sendo utilizada aqui na história só como namorada do Pedro, né, em defesa, ou irmã do Dico. Né? Então ela fica assim, ela tem uma participação, mas ela tem uma participação que é pautada nos homens, né? Não pautada na sua própria independência e por aí vai. Tem uma outra parada que é muito bacana, muito legal, que é o fato de que alguns capítulos do livro são escritos em primeira pessoa. Né? Então, eu estava lendo o livro assim, né? Aí chegou um capítulo, começou a narrar em primeira pessoa. Aí eu parei para pensar assim, ué, mas a narração do livro é em terceira pessoa, Cacilda. Né? E aí eu fui ver aqui, né? Voltei algumas páginas logo e falei, não, realmente é em terceira pessoa. Né? E então eu percebi que tem capítulos em primeira pessoa, que é o Dico narrando algumas coisas que ele viu, e outros capítulos em terceira pessoa, que é o narrador contando a história. Como se ele tivesse pego um diário do Dico e tivesse reproduzido, assim. Eu achei isso muito legal no livro, muito bacana, essa mudança, né, de narrador no meio da história, complementando a história com as visões. E é importante porque confunde-se, né, um pouco a questão do a questão do personagem, né, das coisas que ele vê, que às vezes são meio confusas, né, e que atrapalham ele no entendimento da sua própria psicologia. Eu achei isso daí muito bacana. Bem, vamos lá. O livro tem, para mim, acho que o que dá uma nota baixa para ele lá no Scooby, não é nota baixa, é tipo 3,5, né? Mas normalmente os livros têm 4, 4,5, 5. Os grandes livros, assim. Primeiro é o final do livro, né? O livro acaba de uma maneira meio estranha, é muito rápido. Ah, acho que faltou, assim, na minha opinião, mais uns 3 capítulozinhos só para dar uma limpada na história, né? Para entender melhor o que aconteceu um pouco depois do final do livro. Mas também, assim, é uma crítica sobre... Eu dei 4,5, né, para o livro. Acabei dando 4,5. Eu também esperava um pouco mais o final, assim, sabe, uma coisa mais... Mas, assim, achei muito bacana, né, mesmo assim. O final tem o diário do Sfarion, né, escrito aqui, eles leem o diário, é muito interessante essa parte. Fala de vários cientistas da história. Meu, como eu falei para vocês, muito bom, mas acho que o final foi um pouco corrido, né? Embora essa edição aqui, ela tenha sem ilustração nenhuma, né? Ela tem 50 páginas a mais. Outra coisa legal é que nessa edição tem uma bibliografia, cara, né? A autora, então, ela pesquisou, né, um monte de coisas assim, inclusive em inglês, né, para escrever essa história. Bem legal. E tem uma outra parada que eu achei bem estranha no livro, bem estranha. Até comentei com o Romo, que eu acho que esse livro parece que ele passou por um processo de censura. Como que eu noto isso no livro? Como que eu notei isso no livro? Eu não tenho certeza, né? Mas como que eu notei isso aqui no livro? Bem, a história é mais ou menos assim. O Pedro é um menino sobrenatural, né? Ele tem poderes sobrenaturais. E aí, é claro que com a pessoa que tem poderes sobrenaturais,
que levita sem saber por que levitou, né? Atrai objetos para ele e tudo mais, essa pessoa ela tende a ser, né? Teria, né? Tenderia a ter alguns problemas de convivência, certo? Que no desenrolar do livro, né? Parece que é o que está acontecendo. Né? Então, parece que ele vai ter problema até ele virar adulto, e aí, quando ele é adulto, ele já não tem mais tantos problemas de convivência assim. Só que, né, a gente sabe que também uma pessoa que ela tem algum tipo de problema mais grave, ela tende a ser um pouco mais reclusa em relação a ter relacionamentos, né, amorosos e tudo mais. E parece que a autora, eu tenho essa impressão, não tenho essa certeza, parece que a autora ela quis construir esse personagem, né, que tem algum problema com essa sua questão, né, de relacionamentos, certo? Só que eu tenho a impressão que alguém virou e falou assim, ó, o Pedro, o Dico, né, como personagem principal de um livro infantil, que vai para a escola, não sei o que lá, ele não pode ser um homem que não tem relacionamento com mulheres, que não tem interesse por mulheres. Então, eu queria que você colocasse esse interesse dele por mulheres no livro, né? Parece que é isso que acontece. Por que que eu estou falando isso? Porque os momentos em que o Pedro se mostra interessado por mulheres nesse livro aqui são momentos totalmente soltos na história. Né? Então, você vai ter ali, né, um acontecimento, tem um aqui que é terrível, né? Que inclusive tem até uma nota do autor falando, ó, considere-se que essa fala ela faz parte de um costume da época, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui com mais facilidade essa passagem, que é uma passagem que ele está num lugar, assim, ele vai fazer uma investigação e ele acaba encontrando uma garota nessa investigação, assim, que essa garota ela trabalha na casa de alguém, assim, ela tem um papel bem assim, sabe, foi atender eles na porta da casa do doutor, tal, né? É quando eles estão procurando um minerólogo brasileiro aqui, que é uma suspeita, né, da história. Eu não vou encontrar aqui, agora eu deveria ter marcado a página, mas enfim, e aí tem essa nota, né? E aí, por que que tem essa nota? Porque a moça aparece e ele solta um comentário assim pro amigo dele, né, pro Pedro. Nossa, que mulata bonita, né? Que negrinha gostosa, alguma coisa assim. E você percebe que é um negócio. E aí o Pedro, né, a reação do Pedro é olhar para ele com reprovação e falar assim: nossa, respeita a moça, né? Tipo, tenha respeito, tal, não sei o que lá. Mas você percebe, e não é só nessa parte que acontece isso, né? Em outras partes também isso acontece com ele tentando chavecar, dar uma cantada, flertar com algumas mulheres de uma maneira um tanto quanto direta, assim, demais, superficial, sem nenhum tipo de traquejo, né? Com as mulheres. Isso, para mim, né, é um reflexo aí, sem nada, passando pano para a mulher, nem nada, né, para a autora aqui, para Lúcia Machado. Inclusive, eu acho que essa fala dela aí é uma fala um tanto quanto racista, né, que está nesse trecho, mas é uma frase que você percebe que parece que ela foi colocada ali, né, que ela foi... não encontrei mesmo o trecho aqui. Depois eu preciso encontrar. Mas, enfim, né, uma frase colocada ali para dar um tom, né, de heterossexualidade para o personagem que fica claro que parece que aquilo não estava na história antes. Pelo menos para mim ficou claro essa questão aí, certo? Bem, então, né, esse é o livro aí, o Sparium, coleção Vagalume, né?
puta livro legal, certo? Vou deixar aí o link para vocês comprarem esse livro. Comprem, leiam, né? Se deliciem. Tem muita coisa foda nessa história. E você que é professor, né, de história, geografia, ciência, você é professor de ciências, cara, esse livro aqui, ó, é um tiro certo dentro da sala de aula, cara. A molecada certamente vai achar o livro muito bom, certo? Ele explica muita coisa da hora de ciências, muita coisa da hora mesmo, certo? Gostei muito, né? E aí, só para avisar vocês que viram o vídeo até aqui, ainda terão outros vídeos da série Vagalume. Eu já comprei aqui o Escaravelho do Diabo. Eu não sei se vai ser eu ou o Rômulo que vão resenhar esse livro. Eu já comprei aqui o Escaravelho do Diabo e também comprei um outro que eu li na escola. Esse é bem legal também, que é o Gincana da Morte, que não tem nessa versão nova que brilha no escuro ainda, certo? Bem, pessoal, esse foi o nosso 10 minutos de Rebu, que provavelmente não tem 10 minutos, deve ter uns 20 aí, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui!